Essa é a história de como o maior fracassado se tornou o namorado da garota mais popular da escola. O nome do anime é Otonari no Tenshi-sama e o restante é muito longo, por isso eu não vou ler. Bom, esse anime começa com o nosso protagonista, o Amane Fujimiya, andando pela rua num dia chuvoso, até que o Amane encontra uma garota pegando chuva numa pracinha, e como um bom cavalheiro, o nosso protagonista entrega seu guarda-chuva para a garota. No dia seguinte, o Amane percebe que havia pego um resfriado por conta do dia anterior. Nesse momento, a garota que ele havia ajudado aparece na sala e todos começam a bajular ela. Tudo isso porque ela é a tal da Shina Mahiro, a garota mais popular da escola, e a sua fama é tanta que ela foi apelidada até mesmo de Anjo. E apesar de todos os caras da escola estarem doidos para ter uma mínima chance com a Shina, o nosso protagonista diz que o mundo dela era um no qual ele não fazia parte. Depois disso, o Amane voltou para sua casa e, chegando na sua porta, ele deu de cara com a tal da Shina. Nesse momento, a garota diz ter percebido que ele ficou doente, e por acreditar que ele ficou doente por ter dado o guarda-chuva dele a ela, a garota decidiu que vai cuidar dele. Dito isso, a Shina avisa que vai até a casa dela para buscar alguns remédios. Nesse momento, a gente descobre que ela mora logo ao lado do Amane, e isso é algo que o nosso protagonista nunca contou para ninguém. Assim, após receber os cuidados da Shina, ele acreditou que o envolvimento entre os dois iria terminar, e assim ele se despediu dela. No entanto, no dia seguinte, a Shina foi falar com o Amane enquanto ele estava bebendo um suquinho. Nesse momento, ela perguntou se aquilo seria a janta dele, e ao responder que sim, a Shina pediu para ele aguardar um tempinho. E depois que esse tempinho se passou, a garota chegou e entregou a ele um pote de comida para ele jantar como uma pessoa normal. E para a surpresa do Amane, depois desse dia de receber comida de um anjo, o nosso protagonista começou a receber potes de comida todos os dias. Tudo foi continuando desse jeito, até que a Shina percebeu que a casa do nosso protagonista era muito suja. E como ela é uma pessoa muito organizada, ela acabou não suportando ver o vizinho com a casa toda suja. Por isso, ela resolveu ajudar o Amane na limpeza da sua casa. E um dia depois disso, o Amane acabou encontrando a Shina novamente numa praça. Só que dessa vez, ela estava machucada por ter tentado salvar o gatinho em uma árvore. Vendo aquela cena, o Amane pegou um kit de primeiros socorros e cuidou dos ferimentos da Shina. E como ela não estava em condições de andar, o Amane resolveu carregar a garota até a porta do seu apartamento. Como agradecimento, na hora do jantar, a Shina entregou um prato de comida no capricho para o Amane. E apesar de ter agradecido, o Amane contou que gostaria muito de comer um prato dela feito na hora. E como uma solução, a Shina fez a proposta de dividir os custos dos alimentos com o Amane. Em troca, ela iria fazer a janta dos dois na casa dele. O Amane acaba aceitando e depois deles comerem, o nosso protagonista acaba notando que a Shina é alguém muito esforçada nos estudos. Porém, por algum motivo, a Shina respondeu dizendo que ela era obrigada a se esforçar tanto. E mudando de assunto, ela avisa que está tarde e por isso ela volta para sua casa. Porém, ela acaba esquecendo a sua carteira escolar. E depois de devolver isso a ela, o Amane nota que faltavam poucos dias para o aniversário da garota. Na escola, o Amane resolve perguntar ao seu melhor amigo qual seria o melhor presente para uma garota. A namorada do melhor amigo então tomou a conversa e aconselhou o Amane a comprar alguma coisa fofa, como um bicho de pelúcia. Dessa forma, quando chegou o aniversário da Shina, o Amane contou ter visto o cartão informando sobre o aniversário dela. E após dar os parabéns, ele entregou um creme para as mãos para ela. Tudo isso porque a Shina estava sempre ajudando ele no trabalho doméstico. Logo em seguida, ele deu um urso de pelúcia que ele havia comprado para ela. Obviamente, a Shina ficou muito feliz com os presentes. Ela também contou que nunca contava sobre o seu aniversário para as pessoas, pois ela não gostava de ser bajulada por estranhos que ficavam enchendo ela de presentes. No entanto, o Amane já não é mais um estranho para ela, e por isso ela havia ficado muito feliz com o presente sincero dele. Nesse momento aí, o nosso protagonista já deu aquela curadinha e quase acariciou a cabeça dela para demonstrar o seu carinho. No dia seguinte, a mãe do Amane foi fazer uma visita na casa dele, e como a Shina estava na casa dele e ele não queria que a sua mãe visse ela, o Amane pediu para a Shina se esconder no quarto dele, e deu a sua chave para que ela fugisse no momento mais oportuno. Assim, a mãe do Amane entrou na casa e já se impressionou de cara ao ver como aquela casa estava limpa e bem cuidada. No entanto, ela queria ver como estava o quarto dele, e apesar do Amane ter tentado impedir isso ao máximo, a mãe dele entrou no quarto e acabou vendo a Shina dormindo lá, bonitinha. O Amane então contou que ela não era a namorada dele, mas a mãe dele respondeu que o Amane não deixaria uma garota entrar no seu quarto se ele não gostasse muito dela. Nessa hora, o nosso protagonista pensou que ele realmente gostava da Shina, mas ele respondeu a sua mãe dizendo que a Shina era apenas uma amiga. Então, depois da Shina acordar, a mãe do Amane agradeceu a garota por ela cuidar do seu filho. E continuando o mal entendido, a mulher disse que estava muito feliz pelo seu filho ter uma namorada bonita e inteligente como a Shina. Dito isso, a mãe do Amane falou que só tinha vindo para visitar o seu filho e ver se ele estava bem. E como o cara estava bem até demais, ela meteu foi o pé. E depois desse momento de mamãe, a Shina contou ao Amane que ela estava com inveja dele por ter uma mãe tão gentil e alegre. E isso acabou dando a entender que os pais da Shina são pessoas que não tinham tanto apreço por ela. Depois de ter falado isso, a Shina foi devolver a chave da casa do Amane, mas ele respondeu que isso não seria preciso, já que ele confiava na Shina o suficiente para ela poder entrar na casa dele quando quisesse. E ouvir isso acabou deixando a Shina feliz. Já na escola, o quadro de notas finalmente saiu, e o Amane acabou ficando entre os 30 melhores. E dentre esses 30 melhores, lá estava a Shina em primeiro lugar como sempre. Nesse momento em especial, o Amane acabou escutando algumas pessoas falando que a Shina
é um prodígio. E isso acabou deixando ele meio zangado, já que ele sabia o quanto a garota se esforçava para tirar notas tão boas. No fim, o nosso protagonista foi lá e comprou um bolo para a China e deu os parabéns a ela por se esforçar tanto. Após isso, o melhor amigo do Amani, que no caso é um cara chamado Itsuki, perguntou se ele e a sua namorada poderiam passar a véspera do Natal na casa do Amani. O nosso protagonista permitiu e logo em seguida ele avisou a China sobre isso e pediu para ela não ir na casa dele nesse dia para não causar um mal entendido. Apesar disso, o Amani notou que ela não tinha algo para fazer nesse dia e acabou convidando ela para passar o Natal com ele no dia seguinte à festa. Em resposta, a China falou que queria passar o dia jogando com ele, já que ela nunca tinha jogado um videogame na vida. Assim, os dias se passam e a véspera de Natal finalmente chega. Na casa do Amani, o Itsuki e a sua namorada ficaram surpresos ao notar que a casa do Amani estava limpinha. Não só isso, mas a namorada do Itsuki percebeu uma nota de... um toque de coisa feminina ali no meio. No entanto, a conversa acabou sendo interrompida quando todos viram que estava nevando. Nesse momento, todos foram até a varanda para olhar mais de perto a neve. O problema é que ao chegar na varanda, os amigos do Amani acabaram vendo a China observando a neve. Então, depois do Amani ter explicado toda a situação dele com a China, o Itsuki foi lá e disse que o relacionamento deles era quase de marido e mulher, e que ele estava surpreso pelo Amani não sentir nada pela China. Em seguida, os dois fizeram amizade com a China e depois disso, eles foram embora, deixando o Amani e a China finalmente sozinhos. Juntos, os nossos personagens principais fizeram uma ceia, onde o nosso protagonista ficou mega agradecido com a comida deliciosa da China. Em resposta, a China contou ter aprendido tudo isso com uma pessoa que cozinhava tão bem que a comida dela tinha sabor de felicidade. Em resposta, o Amani disse que a comida da China também tinha um sabor de felicidade. E como falar isso acabou deixando o nosso protagonista com uma certa vergonha, ele mudou de assunto e marcou de jogar um pouco de videogame com a China no próximo dia. Dessa forma, no dia seguinte, eles começaram a jogar videogame. E durante a jogatina, o nosso protagonista percebeu o quão fofa a China era. Depois disso, o nosso protagonista entregou seu presente de Natal para a China, que no caso era uma bolsa pequena. E além de agradecer o Amani, a China falou que estava surpresa com o nosso protagonista por ele ter um bom senso de moda. E ela pode afirmar isso com toda certeza, pois a mãe do Amani havia mandado fotos dele para ela. E nessas fotos, a China notou o quanto ele se vestia de forma elegante. Dito isso, a China ficou próxima ao Amani e levantou a franjinha do cara. E isso fez ela notar o quão bonito o nosso protagonista é. Já o Amani, sendo bem esperto, aproveitou essa chance para dar um troco e também tocou no rosto da China. Depois dessa cena fofinha, a China entregou um cachecol de presente para o Amani e os dois foram assistir a neve caindo. O problema é que logo no dia seguinte, a China acabou pegando um resfriado por conta disso. Dessa forma, o Amani carregou ela até o seu quarto e começou a cuidar da garota por 2 dias seguidos. E quando ela ficou curada, já era ano novo. E por conta dessa data, os pais do Amani resolveram fazer uma visita ao nosso protagonista. Chegando lá, eles ficam elogiando a China e depois acabaram fazendo o Amani levar a China para um evento de ano novo que fica em um santuário da cidade. Para essa ocasião, o pai do Amani foi lá e o obrigou a se arrumar. E enquanto o nosso protagonista se arrumava, o pai dele foi obrigado a aceitar que quando seu filho se arruma, ele fica bonito demais. Depois de falar isso, o pai do Amani perguntou se o seu filho estava bem morando sozinho. E nesse momento foi mostrado um breve flashback, mostrando que o Amani antigamente sofria bullying na antiga região onde ele morava. No entanto, esse flashback foi interrompido quando a China chegou de kimono. Obviamente o Amani estava bonito, porém, a beleza da China obviamente mereceu muitos elogios. E o nosso protagonista ficou tão perplexo com a beleza da China que ele começou a elogiar, sendo que ele não é de fazer isso. Em resposta, a China falou que ele estava muito bonito daquela forma. E após essa troca de elogios, os dois foram até o santuário. Lá, um monte de pessoas ficaram observando os dois, pois eles pareciam um casal de modelos. E depois de terem se divertido bastante, a família do Amani se despediu do seu filho e disseram que da próxima vez eles queriam que o Amani levasse a China para visitar a casa deles. No dia seguinte, um boato começou a surgir sobre a China estar andando com um garoto muito bonito no santuário, e que provavelmente esse garoto era o namorado dela. Chegando em casa, o Amani contou a China sobre esse boato. Então ela foi lá e perguntou se eles realmente pareciam tanto um casal. Em resposta, o nosso protagonista disse que aquilo nem fazia sentido, já que a China nunca ficaria com um cara fracassado como ele. Ao ouvir isso, a garota acabou se irritando e por isso ela foi lá e começou a elogiar todas as qualidades do nosso protagonista daquela forma bem carinhosa. Isso acabou aumentando a chance de um romance acontecer para 100%. Um tempo depois disso, a namorada do Itsuki, a tal da Chitose, foi até a casa do Amani e perguntou que tipo de chocolate o Itsuki gostava. E ela só está fazendo essa pergunta porque o dia de São Valentim está próximo, e nesse dia é muito comum os adolescentes trocarem chocolates. Então, depois de descobrir o chocolate que o Itsuki gosta, a Chitose perguntou se a China iria dar chocolate para algum garoto. Mas a China contou que não, pois ela queria evitar briga na escola. Já na escola, o garoto mais popular estava recebendo vários chocolates, mas como aqueles presentes verdadeiros não tinham nenhum sentimento verdadeiro, o garoto estava meio que triste. Sem entender o motivo da tristeza do garoto, o Amani foi até ele e entregou uma sacola para ele poder guardar todos os seus chocolates. Tudo isso porque o nosso protagonista pensou que o cara estava triste, tipo, pô, tô cheio de chocolate, tenho nem onde guardar isso. Depois de fazer isso, o Amani voltou para casa, e lá a China entregou para ele um chocolate quente, e o nosso protagonista começou a pensar que aquilo se tratava de um presente de São Valentim. Após entregar esse chocolate quente, a China saiu correndo
correndo com muita vergonha pra casa dela. E ao ir atrás dela, o Amani encontrou uma sacola na maçaneta cheia de chocolates, e isso era o verdadeiro presente de São Valentim dela para ele. Vendo aqueles presentes, o Amani ficou super feliz e começou a pensar sobre os sentimentos dele pela China. Já no dia seguinte, o Amani voltou para a escola e, por incrível que pareça, o garoto popular da escola foi até ele e começou a conversar. Esse garoto se chama Kadawaki e ele contou que só queria agradecer o Amani pela ajuda que ele o deu no último dia. Depois disso, o Amani foi até uma loja de joias e comprou um presente para a China. Ele então voltou para casa todo arrumado e entregou o presente para ela, que no caso era uma pulseira. Voltando para a escola, o Itsuki perguntou ao Amani se ele poderia ficar um tempo na casa dele. Tudo isso porque o pai do Itsuki não aprovava o namoro dele com a Chitose, e por conta disso os dois acabaram brigando. Dessa forma, o Itsuki foi até a casa do Amani, e vendo como a relação do nosso protagonista com a China estava, o Itsuki abriu a boca e falou que o nosso protagonista deveria se declarar logo para a China, já que provavelmente a China sentia alguma coisa por ele também. No entanto, o nosso protagonista não levou isso muito a sério e apenas ignorou. Assim, depois de uns 3 dias, o Itsuki foi embora da casa do Amani, e num certo dia, enquanto o Amani estava voltando para casa, ele escutou uma mulher dando bronca na China e a tratando como se ela fosse um estorvo. Depois da mulher ter saído, o Amani foi falar com a China e descobriu que aquela mulher se tratava da própria mãe da garota. Ela então contou a sua história. Basicamente, a mãe e o pai dela não se amavam muito e apenas se casaram por razões diplomáticas. Mesmo se casando por esses motivos, os dois acabaram fazendo aquelas coisas e assim nasceu a muito pouco amada China. E pelos pais da garota acreditarem que ela é um erro, algo não planejado, os dois sempre a trataram muito mal. Por isso ela sempre se esforçou ao máximo para tentar ganhar algum afeto deles. Porém, eles nunca trataram a garota bem, nunca amaram ela ou disseram algo bom pra ela. Dito isso, a China também contou que no dia que ela estava lá sentada na praça pegando chuva, lá naquela cena do primeiro episódio, foi porque a mãe dela contou que ela era uma daquelas crianças não planejadas, igual a maioria das crianças do Brasil aqui são. Nesse momento, o Amani abraçou a China e falou que apesar dos pais dela nunca terem reconhecido o valor dela, ele estava ali para observar e cuidar dela a partir de agora. Não resistindo àquelas falas, a China caiu no choro e deu um abraço firme do nosso protagonista. Após fazer isso, a China foi lá e falou que ela era muito abençoada por ter uma pessoa igual ao Amani. Depois disso, os dois saíram para ver umas flores de cerejeira, e durante esse passeio aí a China deu um abraço forte no Amani e contou que ele é alguém muito especial para ela. E foi só nesse momento que o nosso protagonista percebeu que seria até mesmo estranho ele não estar apaixonado pela China. No dia seguinte, na escola foram divulgadas as novas turmas do semestre, e dessa vez, além do Itsuki, a China também havia entrado para a turma do Amani. E enquanto todos estavam na sala, o garoto popular da escola foi lá falar com a Amani novamente. Nesse momento, nosso protagonista começou a se lembrar da época em que ele sofria bullying, e por conta disso ele ficou meio desanimado. Um tempo depois, já em casa, a China acabou percebendo que ele estava meio triste, por isso ela fez um carinho para dar uma animada no cara. E bom, o carinho acabou dando certo. E no dia seguinte, o garoto popular da escola foi lá novamente falar com a Amani e com o Itsuki, perguntando se eles não queriam almoçar juntos. O nosso protagonista, com medo, foi lá e perguntou se o garoto popular realmente estava querendo ser amigo dele, e o garoto respondeu que sim. Tudo isso porque ele sentiu que o Amani é o tipo de pessoa que não se envolve com outras por conta de interesse. Um tempo depois, a China foi até o Amani e acabou confessando para ele que ela estava com ciúmes por ele sempre poder conversar novamente com todo mundo e nunca poder conversar com ela. E para resolver isso, a China, com seu grande cérebro, teve a ideia de começar a se aproximar aos poucos do Amani na escola. Além disso, ela teve a incrível ideia de criar um grupo de culinária e colocar o Amani no meio disso. E durante a aula, o Amani e a China foram buscar alguns produtos na geladeira. E enquanto eles caminhavam, um figurante aleatório quase derrubou o óleo quente na China. E no maior estilo cavalheiro, o Amani salvou a sua amada e não só fez isso, mas como também deu uma bronca no figurante. Pô, tá de sacanagem, mano? Óleo quente, isso aí não é coisa que se brinque não. Vendo essa ação do Amani, o Itsuki e a Chitose foram lá e elogiaram o cara. Além de o elogiar, eles disseram que estão muito orgulhosos com a atitude ousada dele. Já em casa, a China também elogiou o Amani e contou que iria se esforçar ao máximo para tentar ficar próxima dele na escola. Ela também contou que um evento no shopping estava prestes a acontecer e chamou o Amani para ir se divertir com ela nesse dia. Dito isso, os dois foram até o shopping e enquanto a China estava testando algumas roupas, duas figurantes foram falar com o Amani e perguntaram se ele não queria sair com elas. Nessa mesma hora, a China interrompeu a conversa e saiu puxando o Amani para outro canto. Assim, eles foram até um fliperama, onde a China pegou um bichinho de pelúcia e deu de presente para o Amani, por ele estar sempre a divertindo e cuidando muito bem dela. Lá no fliperama, o Kadawaki acabou vendo a China e se impressionou por ela estar namorando. Logo em seguida, ele percebeu que o namorado dela é o Amani. O Amani junto do Itsuki e do Kadawaki foram até o karaokê. E depois da relação Amani e China ser esclarecida aí pro Kadawaki, o nosso garoto popular foi lá e confessou que aquilo não é apenas um relacionamento comum entre amigos, e que provavelmente a China está apaixonada aí pelo Amani. E não resistindo àquele assunto, o Amani acabou revelando que ele também estava apaixonado pela garota. Ao retornar para casa com a Amani, a China resolveu perguntar o motivo dele morar sozinho mesmo sendo tão desastrado. E apesar de relutante, ele acabou contando para ela a história terrível do seu passado, que no caso era que ao chegar no fundamental, o Amani acabou sendo recebido pelos garotos populares da escola como
como um amigo. E por ser tão gentil, o Amani não percebeu que os caras só queriam colocar ele para pagar as coisas para eles. E isso durou até que certo dia, o Amani acabou escutando os garotos falando dele pelas costas. Os garotos estavam dizendo que ele era um fracassado e que ele apenas servia para comprar coisas. Nesse momento, o Amani foi conversar com eles, mas mesmo assim, os garotos continuaram o maltratando. Por conta disso, o Amani resolveu se mudar e começar tudo de novo, num lugar onde ninguém conhecia ele. Ouvindo aquela história, a China resolveu que agora iria ser a vez dela confortar o Amani. Então ela foi lá e fez o cara dar um abraço nela. Ela então contou que apesar dele não ter tido muitos amigos antigamente, ele agora tinha amigos verdadeiros que gostavam dele justamente por ele ser assim, uma pessoa muito boa. Depois de ser consolado, o Amani contou que ele iria fazer um grupo de estudos, já que nesse ano ele queria se esforçar igual a China. Em resposta, a China contou que a Chitose também queria muito estudar. Então, depois deles terem estudado bastante nesse grupo, o Amani acabou conseguindo ficar no top 10 da escola. Depois de ver isso, a China falou que iria recompensar o Amani. A tal da recompensa seria um cafuné e uma limpeza de ouvido. E bom, como promessa é dívida, a China foi lá e cumpriu tudo. Já o Amani relaxou tanto com esses tratamentos carinhosos que ele acabou dormindo. Ao acordar, ele encontrou a China dormindo, e como ela não estava acordando de jeito nenhum, o Amani levou ela até o quarto para dormir. Nessa hora, a China acordou e ainda chamou o cara para dormir com ela. Porém, o nosso protagonista ativou o modo cavaleiro, colocou ela para dormir e foi embora. E no dia seguinte, a China ficou morrendo de vergonha ao se lembrar disso. E depois desses acontecimentos, a China disse ao Amani que ela não estava mais disposta a ser uma pessoa diferente na escola. Tudo isso porque o Amani é a única pessoa que importa para ela. E por ela ser uma pessoa meio que diferente na escola, ela não pode ficar perto dele. Em resposta, o nosso protagonista falou que não concordava com isso, porque se os outros garotos vissem como ela é de verdade, eles certamente iriam ficar dando em cima dela igual maluco. E isso não ia agradar muito o nosso protagonista. Ouvindo isso, a China falou que ele era muito fofo e começou a segurar o rosto dele. De alguma maneira, isso acabou dando um choque no nosso protagonista e por pouco ele não beijou a garota. Ao invés de dar aquele beijo finalizador, ele deu um beijinho na bochecha dela e vendo que o cara não a beijou, a China deu um beijinho na bochecha dele e saiu correndo. Isso acabou deixando aquele clima de vergonha entre os dois e por isso na escola eles ficaram mantendo uma certa distância. Vendo toda essa situação, o Itsuko foi lá e chamou o Amani de covarde e disse para o nosso protagonista tomar uma atitude logo, senão ele podia acabar magoando a China. Em resposta, nosso protagonista disse que não se sentia bonito e confiante o suficiente para revelar os seus sentimentos para a China. Apesar disso, ele foi conversar com ela sobre o acontecimento do dia passado. Dessa maneira, os dois voltaram a agir normalmente. Um tempo depois, um evento esportivo na escola começou. Em meio aos eventos, tinha um que era de caçar o tesouro, que era basicamente um torneio onde um aluno pegava uma carta pedindo uma certa coisa e ele deveria levar essa certa coisa até a linha de chegada. Dessa forma, o torneio se iniciou e o Amani e a China perceberam que ambos correspondiam ao que estava escrito na carta deles. Assim, ao chegar na linha de chegada, foi mostrado que a carta do Amani pedia alguém que ele considerava bonita, mas o que surpreendeu a todos foi a carta da China, que pedia uma pessoa que ela considerava muito querida. Todos na escola se impressionaram com aquilo, e alguns garotos começaram até mesmo a fazer bullying por logo a garota anjinho da escola ter ficado tão próxima de alguém sem aura igual ao Amani. No entanto, ao ouvir isso, a China interrompeu os caras e disse que ela gostava de todos os aspectos do Amani, e que nenhuma pessoa dessa escola era tão interessante igual a ele. Depois de ter ouvido tudo aquilo, o nosso protagonista resolveu que quando chegasse em casa, ele iria se declarar de uma vez por todas para a China. E como prometido, ele contou todos os seus verdadeiros sentimentos para a garota, e ela também revelou gostar dele de uma forma romântica. No fim, o Amani pediu desculpas por ser tão covarde, e em seguida ele pediu ela em namoro. O anime acabou assim, sem ao menos rolar um beijinho. É triste quando você assiste 12 episódios e não rola nem um beijinho. Graças a Deus, quem escreveu esse roteiro foi meu roteirista, e se você quiser virar um roteirista também, manda um e-mail aí para contato.batamanimes, aí o e-mail tá sempre na descrição, e quero ser roteirista e a gente faz o teste, mas tem que ter roteiro bom aí.